Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas, todos, que Deus abençoe a todos nessa terça-feira, para os meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, e a todos meu bom dia. Vamos ver aqui a palavra de Deus, que se encontra aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, e no versículo 10 a seguir, que diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As coisas as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-la, porque elas são definidas espiritualmente. Mas o que é espiritual define bem tudo, e ele de ninguém é definido, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Palavra gloriosa, palavra maravilhosa, palavra que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a igreja, né? Que fala a respeito do Espírito Santo. E é verdade, né? O homem que não é espiritual, ele sabe bem falar das coisas que não é espirituais, que são as coisas terrenas, né? Ele sabe tudo, mas quando a gente fala das coisas do Espírito, eles falam que é loucura, eles falam que a pessoa está fanática, a pessoa está que Deus não é assim não e tal, né? Mas é porque não tem o discernimento de Deus, porque fala com o espírito humano, o espírito do homem, que não compreende, não pode compreender, está dizendo aqui a palavra, aquele que não é espiritual não pode, o homem natural, está dizendo que, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura e não pode entendê-la, porque elas são definidas espiritualmente. Se não tiver o Espírito de Deus para discernir, se não tiver o conhecimento pelo Espírito de Deus, não vamos entender o que a palavra está dizendo, nós não vamos compreender. Por isso nós temos que buscar de Deus discernimento, nós temos que buscar de Deus em oração, nós temos que estar procurando viver esta palavra, porque quando nós vivemos a palavra de Deus, né, aí nós passamos a compreender as coisas do Espírito de Deus. Olha o que está dizendo aqui, ora, o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura, e não pode entendê-la, porque elas são definidas espiritualmente. Mas o que é espiritual define bem tudo, e ele de ninguém é definido. Aquele que é espiritual vai compreender a palavra de Deus, porque o próprio Espírito de Deus ele vai nos ensinar, conforme está dizendo no livro de João, no capítulo 17, quando Jesus falava lá, né, que era revelado para aqueles que estão na presença de Deus, né? Que o mundo não recebe,
Pai, esse aí, né, de enviarei o Consolador, né, para que estejais convosco, que o mundo não conhece, que o mundo não pode receber. Por que não pode receber? Porque eles não têm fé, eles não conhecem a palavra de Deus, eles não sabem discernir porque não são espiritual. Então eles não podem receber, ainda que queira, mas não pode. A menos que a pessoa se converta a Cristo e comece a viver essa palavra. O qual está dizendo aqui, ó, mas o que é espiritual define bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Não é verdade? Está dizendo que porque quem conhece a mente de Cristo, porque quem conhece a mente do Senhor, para que o possa instruir, mas nós temos a mente de Cristo, aquele que é espiritual, aquele que aceitou a Cristo, aquele que vive a palavra de Deus, ele sabe discernir porque tem a mente de Deus. Nós vamos pensar nas coisas espirituais, não só das coisas terrenas. Embora nós ainda precisamos da terrena, porque ainda estamos nessa carne ainda, mas aqui está dizendo algo, uma revelação mais profunda. É quando falamos da palavra de Deus, quando falamos das coisas de Deus. O espiritual ele entende, mas as pessoas que não é espiritual, que não conhece a palavra de Deus, que não vive a palavra de Deus, não entendem. Né? Quando a gente fala, eles não acreditam, eles até muitas das vezes até zombam por falta de conhecimento, porque são ignorantes da palavra de Deus. Mas aqui a palavra está dizendo que quem é espiritual discerne tudo. Né? Ele sabe, ele entende tudo. O discernimento quer dizer, ele sabe o que está dizendo, ele sabe o que a palavra está dizendo, ele sabe o que Deus está querendo de nós através da palavra, porque elas são reveladas. A palavra é revelada para mim, é revelada para você. É uma palavra bem interessante, né? Que está dizendo aqui, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus, e as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, e comparado com as coisas espirituais, com as espirituais. Por isso Jesus, quando pregava ali, quando Nicodemo foi ter com ele, Jesus falou que era necessário que nascesse de novo. Mas ele falou, mas como que poderia acontecer isso? Né? Vou ter que entrar no ventre da minha mãe de novo e tal. Jesus falou, não, né? Se vós mestre Israel, não compreendeis as coisas da terra, imagine se eu falasse das coisas espirituais. Porque ele, embora era um escriba, embora ele era um escriba, né? Mas ele não tinha uma vida espiritual. Ele tinha uma vida normal, uma vida natural, conforme o ser humano. Por isso que Jesus falou, tinha que nascer de novo. E para nascer de novo tem que morrer. Tem que morrer para esse mundo e tem que viver para Jesus. Tem que morrer para esse mundo e tem que ressuscitar com Cristo. E aqui a palavra está dizendo, ó, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque para ele parece loucura. É o que o Nicodemo achou uma loucura quando Jesus falou, tem que nascer de novo. Né? Da água do Espírito. Aí ele explicou lá, da água do Espírito, que é pelo batismo. E aqui ele está dizendo aqui, ó, que parece loucura. E não pode entendê-la, porque ela se define espiritualmente. Só quem é espiritual que vai compreender a palavra. Não adianta eu fazer curso, não adianta eu fazer teologia, né, se eu não for espiritual. Eu vou aprender simplesmente sabedoria do homem, como muitos aí prega a palavra, até bonita, né? Fala até bonito, né? Mas não tem nada, é uma palavra vazia, uma palavra que não tem nada a ver com aquilo que o Espírito Santo nos ensina da palavra de Deus. Então vamos buscar a sabedoria de Deus, porque com ela nós vamos chegar lá. Com ela, Deus vai nos ensinar mais e mais coisas
espirituais, tá bom? Que Deus abençoe vocês, uma ótima terça-feira para todos, né? E que você possa alimentar dessa palavra, e aí que possa chegar no teu coração, e que Deus abençoe e te abra o teu coração. Você que ainda não aceitou Jesus, né? Levanta a sua mão e aceita Jesus, para que Deus venha salvar a sua alma no último dia, tá bom? Que Deus abençoe. Vou fazer uma oração, Senhor meu Deus, visita cada pessoa que ouviu essa palavra, Senhor, que está ouvindo, que seja abençoada pelo Senhor. Visita cada lar, visita cada pessoa, Senhor, a família de cada um. É para a honra e glória do teu nome, Jesus. Visita o teu povo, Senhor, que tem dedicado a tua vida, a tua obra, Senhor, que seja recompensado aqui neste mundo e no porvir, Senhor, a vida eterna. Pai, confirma a tua obra em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, deixe o seu like, inscreva. Você que não é inscrito, inscreva, né? E vamos compartilhar para outras pessoas também ouvir a palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.